Após a chegada do Sabo, nos é revelada a verdade por trás da morte do rei Cobra de Alabasta. E mais do que isso, finalmente tivemos mais informações sobre os Di e sobre o rei do mundo de One Piece, que é o Imu-sama. Quer saber mais? Então fica aí que eu vou te contar tudo sobre esses últimos capítulos do mangá de One Piece. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu chamo Sei, sejam muito bem-vindos a mais um nosso canal Santos TK. Galera, depois do mundo ficar assustado com as notícias dos jornais sobre a morte do rei Nefertari Cobra, o suposto sequestro da princesa Vivi e da invasão do exército revolucionário no Reverie, finalmente nos foi mostrado tudo o que aconteceu nesse dia através do Sabo. Mas antes de sabermos mais sobre o que aconteceu, sobre todas essas coisas, esses mistérios sendo resolvidos, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhar este vídeo para quem gosta de One Piece assim como todos nós aqui. Então eu conto muito com seu apoio e bora pro vídeo. Bom, depois do rei Nefertari Cobra conseguir uma audiência com os Gorosei, ele fez algumas perguntas cruciais para a história do anime e da obra de One Piece, sobre a história de 800 anos atrás. Nós descobrimos que o rei de Alabasta, a rainha no caso, poderia ter feito parte ali dos dragões celestiais e virar um Tenryubito. Porém, durante a criação do governo mundial, onde deveriam haver 20 países unidos, onde são representados pelas 20 espadas lá ao redor do trono vazio, que no caso são 19, houve uma rainha que não quis se juntar a eles e portanto são só 19 espadas. E ela era a rainha Lily de Alabasta. Porém, após sua saída de Gorosei, ela nunca mais foi vista. E depois de não ter êxito em sua pergunta, o rei Cobra pisou pisou muito na bola ao perguntar sobre os Di. E é aí, galera, que tudo fica interessante. Pois nesse momento, um ser, uma pessoa ali, uma sombra de uma pessoa, aparece andando em direção ao trono vazio e de repente se senta nele. E aí finalmente tivemos vislumbre de quem é o rei do mundo de One Piece. E a partir daquele momento, o rei Cobra já sabia que estaria morto. Então ele fez logo suas perguntas para o próprio Imu-sama. O Imu fala que os Di, foram aqueles que se revoltaram durante a criação do governo mundial. E até aí nós já meio que sabemos um pouco, E também que os Di de hoje em dia são meras castas que não sabem o que significa o seu nome de verdade. E nós só vamos saber por conta do coração falar ali pro nosso querido Lau, E nós sabemos que os poneglyphs, nós descobrimos, que os poneglyphos foram espalhados graças a, entre aspas, ao erro da rainha Lily. Provavelmente por conta disso que ela nunca mais foi vista, ela deve ter sido morta ali por eles. Porém, entretanto, não foi um simples erro dela, e sim algo proposital, pois o rei Cobra revela para o Imu-sama o nome completo da rainha Lily. E seu nome completo é Nefertari Lily, ou seja, ela fazia parte do pessoal que era revoltado contra o governo mundial. Então, nesse momento, nós descobrimos que ela foi a causadora dos poneglyphs serem espalhados e também que o governo mundial ali, inclusive o Imu-sama, achava que ela fez sem querer, mas na verdade nós descobrimos que com certeza foi proposital para os outros Di e outras pessoas ali descobrindo sobre ali a história do século perdido. E é nesse momento que o Sabo ataca os Gorosei, que se transformam em sombras, ou uma espécie de sombras ali que são as famosas sombras do governo mundial, ou talvez seja algo proposital que o Oda ali desenhou, fez parecer, para poder não aparecer ali as verdadeiras formas deles, que se parecem bastante ali, se você prestar atenção, com Akumas no Mi do tipo Zoan, se parecem com animais ali, Agora, será se todas, se forem tipo Zoan, são frutas míticas ou apenas Zoans normais? Fica aí mais uma dúvida, Mas provavelmente são, se forem Zoans mesmo, são míticas, afinal, eles são os frutas dos Gorosei, Eles não iam ter uma Zoan normal ali. E após isso, o rei Nefertari Cobra ali foi morto. Mas antes de ele ser morto, ele diz para o Sabo que tanto ele quanto a Vivi, a princesa Vivi, são Di também, então ela corre perigo. Mas beleza, teve tudo isso, mas afinal,
quem de acho é o Imu-sama? Bom, nós tivemos dois momentos onde a resposta que tivemos foi basicamente a mesma. A primeira delas foi onde o rei Cobra disse que havia um rei entre os 20 reinos, né, da criação, que ele foi interrompido, mas provavelmente ele ia dizer que se chamava Imu, né? O Imu nesse momento interrompeu ele e tal, porém, né, ele não terminou a frase e foi cortado ali. E depois, lá na conversa do Sabo, o Ivankov e o Dragon, né, o Ivankov fala sobre haver um rei com o nome de Santo Imu, que era da família Nerona, e que é dito, né, existia uma habilidade no mundo, não sei se é como nome ou não, provavelmente, né, de fazer alguém imortal. E isso, né, essa provavelmente deve ser a resposta sobre quem é esse Imu-sama. Então, tudo nos leva a crer que seja essa pessoa. Mas também, galera, nós temos que lembrar que isso é One Piece, não é qualquer obra, né? Então, pode ser uma pessoa totalmente diferente, pode inclusive ser a Lily Sama, você já viu? Ah, mas o que tem a ver ser a Lily, sendo que ela nunca mais foi vista, ela não quis virar uma Tenryubito? Bom, galera, nada melhor de caçar uns Di do que outro Di, né? Então, pode ser também ela e ter acontecido alguma coisa com a memória dela e tal, ela pode ter esquecido e tudo mais, mas nós não sabemos. Então, nós temos para pensar, pode ser esse Santo Imu ou não, ou ele apenas pegou esse nome aí para usar para se disfarçar, não é mesmo? Depois disso, nós vimos como foi que o país de Lulúzia foi destruído, que era o país lá que é dito, esse país nunca existiu, né? Aquela famosa frase que foi usada até no rap aí dos vilões do Marquinhos. Enfim, foi usada uma arma pelo Imu-sama que se chama Mother Flame, que traduzido é chama mãe. E tudo, tá? Não tô dizendo que é, nos leva a crer, inclusive o próprio Ivankov, que essa é uma das armas ancestrais, por mais que ela tenha sido criada pelo Vegapunk. Afinal, não nos é dito que as armas ancestrais são só pessoas, mas também objetos, né? Temos aí Poseidon, que é a Shirahoshi, porém, não devemos esquecer, né, que Pluton é uma arma que é possível ser construída. Afinal, o Franklin, né, tinha a planta dela. Então, é uma arma que pode ser criada. Agora, se for uma arma ancestral, qual poderia ser? Bom, temos aí duas soltando, né? Pluton, que está em um ano, né? Não podemos esquecer que está em um ano e que a planta dela foi destruída. A não ser que o Vegapunk consiga outra planta de algum outro jeito, é muito difícil. E temos também Poseidon, que estava no próprio Reverie, né? Quase foi transformada em escrava, que é a Shirahoshi. Então nos sobrou Uranus. E tem até um pouco de sentido. Vamos aqui para o sentido de Uranus e Plutão, né? Pois, se formos levar pelo nome em questão, o deus Urano, né, era a personificação do céu. E o Sabo diz que o céu ficou escuro e veio uma luz forte e destruiu ali o país. Tá bom, pode ser uma explicação meio besta, né, mas é algo que nós devemos pensar. Porém, galera, Plutão também não fica de fora, pois lá no arco de Alabasta é dito que Plutão pode destruir uma ilha inteira com um único disparo. Então, são duas partes aí que nós devemos pensar, tá bom? Essa parte de Plutão é mais racional do que a de Urano que eu falei. Eu sei que Urano foi meio viajada. Porém, queria saber como é que o Vegapunk conseguiu isso. E também temos a terceira alternativa, né, de que não é uma arma ancestral, nenhuma dessas duas, e que o Vegapunk é um puta de um cientista mesmo, porque o cara conseguir criar uma arma dessas sem ser uma arma ancestral. Então, tipo, sei lá, mano, é muita apelância. Eles conseguiram destruir, dizimar, apagar uma fucking ilha em segundos. Então, uma arma dessa aí, sem ser uma arma ancestral, é um puta de uma arma aí pro próprio governo mundial mesmo. Agora, diz aí o que você acha disso tudo. Você acha que o Vegapunk, né, conseguiu aí a planta da Pluton, se é alguma arma ancestral ou não é, e por que tudo isso e tal. E o que você acha em questão da Imu-sama, do Imu-sama, né? Se pode ser a Vivi, não, a Lily, né, a ex-rainha de Alabasta, ou algum outro ser, esse santo Imu aí, alguma outra pessoa aí que você acha que pode ser. Deixe aqui nos comentários a sua
teoria, né? Podemos dizer assim. Mas uma arma com poder desse, galera, assim, eu fiquei de cara, assim, em choque. Porque, cara, muito apelona. Deixe os comentários o que você acha de tudo isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que você estará me dando uma grande ajuda. Então, eu conto com o seu apoio. Até o próximo vídeo e eu fui.